Melhorou? A gente não está muito acostumado com essas coisas, né? Bom, então, boa tarde a todos, os que eu conheço, os que eu não conheço. Bom ver gente interessada nessa nossa discussão da análise de comportamento aqui. Então, obrigada pela presença de vocês. E eu vou estar apresentando, então, conforme me pediram, um pouco da minha história e o que vem acontecendo, o que a gente tem feito no nosso laboratório. Então, como a Carol já falou, nosso laboratório é laboratório de análise do comportamental. Vocês vão entender como é que a gente chegou aí. Bom, vou começar por um tema que não é muito científico, né? Alguém aqui sabe o que é o Poleiro das Almas? Bom, o Poleiro das Almas, se alguém já leu o livro do João Baldo Ribeiro, Já Sigo o Povo Brasileiro, ele tem lá um caboclo capiroba, que fala em algum momento do livro assim, da sua concepção de mundo, concepção de homem, e na crença deles existiria um número X de almas, né, que se reencarnam de tempos em tempos. Então, quando elas não estão reencarnadas, elas estão no puleiro, lá em cima, que é o puleiro das almas. Tá? E aí, de vez em quando, uma alminha está lá dormindo no puleiro, como uma galinha empoleirada, assim, e ela cai, dorme, perde equilíbrio, cai e entra numa criança que está nascendo, então daí a reencarnação. Então tudo isso assim vai ser uma brincadeira para começar, para dizer que muita coisa que eu vou estar falando aqui é da época que vocês já estavam no puleiro das almas, tá? Porque não tinham nascido aí. Bom, então enquanto vocês estavam no puleiro das almas, nos anos 50, algumas coisas muito interessantes no mundo estavam acontecendo. Das muitas coisas que, assim, eu destaquei aqui três: a Revolução Cubana, a Bossa Nova e Brasília. Por que eu destaquei essas três coisas? Porque foram três eventos muito marcantes nessa década, pelo menos para nós brasileiros, que eram coisas que diziam de mudança envolvendo juventude, envolvendo ideias que estavam sendo propostas. Então, por exemplo, a Revolução Cubana, aqueles jovens com seus 25, menos que 30 anos, assim, chegando, né, mudando uma situação num país. A Bossa Nova, aquela revolução na música que estava acontecendo aqui, que foi muito rapidamente muito aceita fora do Brasil. E Brasília, que era aquela ideia maluca de fazer uma capital num lugar completamente deserto, um lugar desabitado. Então era uma coisa muito ousada nesse país, né? E como fruto disso, como hoje já se falou bastante disso, eu vou passar muito rapidamente, mas dá para a gente entender que o Keller, quando veio para o Brasil, ele não veio assim num momento qualquer. Existia todo um clima efervescente nesse país, naquele final dos anos 50, começo dos anos 60, de coisas novas acontecendo. Tudo que era assim, proposta original, proposta nova. Então, o Keller e Dona Frances, né, o casal Keller, quando vieram para o Brasil, então foi bem dentro desse contexto. E o Darcy Ribeiro, nessa época, era o reitor lá da Universidade de Brasília, e ele convidou a Carolina para montar o curso de psicologia lá, levou um grupo daqui, que hoje eles já devem ter falado bastante sobre isso, e chamou o Keller e a Dona Frances, que tinham estado já antes aqui na USP, para ajudarem a montar o curso de psicologia lá. Aí aconteceu também aquilo que vocês já sabem, veio o golpe militar, eles chegaram e logo em seguida houve o golpe militar, e as coisas ficaram um tanto negras, né? Mudou bastante o rumo das coisas. E várias daquelas pessoas que estavam na Universidade de Brasília tiveram que se esparramar pelo Brasil para fazer outras coisas. Uma dessas pessoas, que eu imagino que hoje ainda ninguém falou nele, é o Luiz Otávio de Seixas Queiroz. Alguém falou do Luiz Otávio hoje? Não, né? O Luiz Otávio é uma pessoa assim, que eu acho absolutamente incrível e infelizmente pouco citada nessa história. Ele fazia parte do grupo de Brasília e, bom, aqui tem uma foto dele já, 60 anos, né? Mas nessa época ele tinha 20 e tantos anos. Ele, sendo parte desse grupo que foi expulso de Brasília pela ditadura, né, que quando a ditadura assumiu o poder, as pessoas que tinham ideias revolucionárias, ousadas, foram cortadas. Ele também foi parte desse grupo, que foi eliminado de lá, e aí ele foi para Campinas, para a PUC de Campinas, e montou um curso de psicologia, que em poucos anos já começou a ser considerado um dos melhores cursos de psicologia que havia no Brasil. Então, nessa época, foi a época que eu estava optando por fazer psicologia, e eu me encantei com essa ideia de fazer o curso lá. Eu sou de Campinas, então eu falei, bom, na minha cidade tem um dos melhores cursos, né, de psicologia hoje em dia oferecidos, eu vou fazer aqui. Bom, como todos
os jovens vão fazer psicologia, eu queria entender as coisas da alma, né? Eu queria entender o amor, a alegria, a tristeza, a raiva. Eu queria entender a minha ternura, eventos culturais, políticos, sociais, o terrorismo, as violências, tudo mais. Então tinha muitas perguntas que eu imaginava que a psicologia ia me ajudar a responder. E sabendo desse curso lá da PUC de Campinas, da fama que tinha de ser tão bom, falei aqui que eu vou fazer meu curso. Entrei num cursinho específico, que naquela época não era vestibular unificado como é agora, para essa faculdade. E quando eu estava assim, lá por agosto, setembro, eu fiz um ano inteiro de cursinho, porque eu tinha feito um curso muito fraco antes, que não me dava repertório para fazer o vestibular. Quando eu estava assim, quase já chegando no final do cursinho, de novo, vem a linha dura, né? Foi logo depois do AI-5, o AI-5 foi em 68, isso aconteceu em 69. O Luiz Otávio foi sumariamente também destituído da direção do curso de Psicologia de Campinas. Foi colocado uma pessoa que era um professor de letras para dirigir o instituto, e todos os professores de solidariedade a ele pediram demissão, com exceção de dois, um militar e um outro que diziam na época era gente da CIA. E então o curso de psicologia ficou fantástico, né? Ficou muito bem representado na época. Só que eu não tive muita escolha, e foi lá que eu fui fazer minha graduação, porque o meu cursinho só me preparava para aqui. Então eu entrei na PUC em 70 e terminei em 74, e os meus objetivos de pesquisa, perspectiva científica e liberdade de expressão nessa época de estar, né, jovem na universidade, tudo assim zerado. Foi assim, uma época realmente muito negra. Eu fui membro do centro acadêmico, fiz todas as coisas que eu achava que dava para fazer, mas o espaço para se fazer era muito pouco. Bom, mas o velho bom Luiz Otávio, ainda naquela época ele era jovem, tinha acabado de fundar a Clínica do Comportamento em Campinas. Foi a primeira clínica no Brasil que trabalhava com a perspectiva analítica comportamental. Na época se chamava modificação de comportamento, né? Mas a mesma dentro da perspectiva do behaviorismo radical. E nessa clínica, o Hélio Bilhardi, havia sido aluno do Luiz Otávio, foi convidado para trabalhar lá, e nós fomos solicitar um curso de análise mental do comportamento para ele. Ele organizou um curso nesse grupo de alunos que pediram. Então, pela primeira vez, eu comecei a ver, de fato, a psicologia como ciência. Tá? Então, que coisas me marcaram? Então, agora eu vou começar a entrar um pouquinho no que essa época me marcou. Por exemplo, eu acho que foi muito marcante para mim, nessa entrada que eu fiz, nessas discussões lá com o Hélio, nesse curso, que foram vários semestres de curso que ele acabou dando para a gente, essa noção de que nós somos parte da natureza. Tá? Então, aqui esses slides eu gosto de usar, que são os slides fornecidos pela NASA, que dão, assim, um pouco essa dimensão mais humilde nossa, né? Então, a gente se acha que eles, assim, os reis da natureza, né? Somos nós e mais ninguém, os animais são os outros, aquela coisa toda. E a hora que a gente olha um pouco, uma perspectiva um pouco mais natural, a gente vê, por exemplo, aqui, no sistema solar, a Terra é esse pontinho aqui, ó, tá? Então, quer dizer, em termos só do sistema solar, ela já é um pontinho num conjunto muito maior. Se a gente olha mais afastado, tem aqui o Sol é esse pontinho. Então a Terra já nem aparece aqui. Então, aquela noção de que nós somos parte de um todo muito maior. Existe um universo aí que é sujeito a algumas leis naturais e nós somos parte desse universo. Dentro do nosso planeta, já se sabe, né, até um certo ponto, toda essa perspectiva evolucionária, de que em 3 milhões e meio de anos, de um ser unicelular, chegou-se até o ser humano, e que não quer dizer que isso aqui seja o final da etapa de evolução. Estamos nesse momento, nós existimos, no momento que nós dominamos o planeta, já houve outra época que outros seres dominaram o planeta. Então, mais uma vez, essa visão integrada da gente como parte da natureza. Outro conceito que para mim foi muito marcante, que acho que determinou tudo que depois eu vou mostrar para vocês, o que eu realizei nesse período, foi a noção de comportamento. E também essa é uma imagem que no laboratório a gente usa frequentemente, que eu gosto de analisar, esse símbolo assim, oriental, né, que mostra as duas partes que se complementam e se multideterminam. Então, a nossa concepção de comportamento como interação
do organismo, né, e ambiente, e que mostra que não há uma possibilidade de mudança em uma das partes sem estar alterando a outra. Então, organismo e ambiente cronicamente se multi-influenciando, um quando é modificado necessariamente modifica o outro, que modifica um, que modifica o outro, e essa é a visão dinâmica que eu aprendi já nessa época, depois foi consolidando mais à frente sobre comportamento, e que acho que faz muita diferença ao pensar aquelas questões iniciais que eu falei que me levaram para a psicologia. Outra coisa também que eu acho que foi muito marcante para mim foi pensar no comportamento como tendo pelo menos 3 níveis de determinação: o filogênico, o ontogênico e o cultural, né? E embora a gente fique muito mais centrada aqui na ontogenia, essa concepção, pelo menos essa noção de que a gente precisa olhar para esses 3 lados foi para mim muito marcante nessa época. E por fim, dos alicerces, então, que ficaram para mim, que depois eu fui desenvolvendo, e a gente vai ver nas pesquisas que são realizei, que continuam sendo realizadas no laboratório, eu acho que são 3 alicerces, pelo menos muito críticos, que é então, o naturalismo, que é essa concepção de que somos parte da natureza e o comportamento é um fenômeno natural, o homem é parte da natureza, então a psicologia seria uma ciência natural do seu ponto de vista. O externalismo, de que eu tenho que olhar para o ambiente, né, para poder entender o comportamento, eu não vou estar buscando dentro do indivíduo as causas do comportamento, mas é nessa interação que eu estou analisando o comportamento. E o monismo, que seria aquela coisa de ter uma única natureza, então nós não vamos pensar naquele dualismo cartesiano, né, mente e corpo, nós estamos sempre trabalhando com essa visão monista. Então foi nessa época que eu vi que todas aquelas minhas questões anteriores que eu tinha, que pareciam assim, tão estratosféricas, que culturalmente a gente tende, né, pensa sempre do ponto de vista mais dualista, então a tristeza como sendo assim, uma coisa que gera, ela em si a causa de alguns comportamentos, eu passei a entender que todos esses sentimentos, essas questões que eu tinha, e mesmo o próprio fato de fazer uma pergunta, por que isso acontece, tudo isso era comportamento, e tudo isso em princípio, poderia ser estudado via uma perspectiva experimental da psicologia. Bom, com isso em mente, quando eu terminei a graduação, eu parti para a pós-graduação, e aqui na USP, na experimental, é onde havia o que pelo menos me parecia ser o mais próximo, e acho que era mesmo, do que eu queria fazer. E eu pus esse amarelo no fundo para mostrar assim, que a hora que eu vim para cá, como se fosse o sol, assim, brilhando. Eu fiquei muito feliz quando eu vim para cá, consegui finalmente ver pesquisa, consegui finalmente ver as coisas acontecendo. E essa pessoa foi incrivelmente importante para mim. A Dudu, a Maria Lúcia Dantas Ferrara, foi uma pessoa que me marcou imensamente em vários aspectos. Foi incrivelmente positiva nessa minha chegada aqui na USP. Ela me incentivou, me ajudou, me ensinou, me influenciou e ficamos muito amigas. Ela foi praticamente a minha orientadora, mas além disso ficamos muito amigas. E era Tutu, Tatu, então as pessoas faziam uma confusão, me chamavam de Tutu, chamavam ela de Tatu, era maior e brother, nós duas juntas, né? Mas era muito gostoso. Infelizmente, Tutu faleceu muito jovem, mas foi um período assim, muito rico essa convivência com ela. Bom, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, então, assim, no PSE, mas como eu continuava morando em Campinas, eu procurei um espaço na Unicamp para montar o meu laboratório. E eu fui parar no departamento de fisiologia, que tinha lá a Elis Ferrari, que era já uma análise do comportamento, né, no meio dos fisiólogos, e acabaram me emprestando uma salinha de fundo de corredor, que era depósito de ração. No começo eu tive que conviver com as rações, depois eu tive, pelo amor de Deus, tirei essa ração, porque eu tinha asma, eu ficava com asma por causa da ração. E eu ganhei a salinha só para mim, montei e fiquei assim uns 5, 6 anos lá. Foi durante esse período que eu fiz as minhas pesquisas de mestrado e doutorado. Tá? Então já vou entrar agora nessas pesquisas. Nos dois estágios da minha formação, eu trabalhei com desamparo aprendido, que envolve controle aversivo, e aliás, eu me interessei por essa área fazendo a disciplina de controle aversivo na pós-graduação. Nelson. Levantar. Vê se melhorou. Melhorou? Ah, vai.
Então, o controle aversivo, nessa disciplina, quando eu entrei na pós, eu queria trabalhar com educação, programação de curso, coisas assim. Quando eu fiz a disciplina da Maria Amélia, eu me encantei loucamente pelo tema e continuo encantado por ele até hoje, né? Esse tema também, o desamparo envolvia também questões sobre a impossibilidade do indivíduo controlar o seu ambiente, coisa que até aquela época eu não tinha ouvido falar nada. A gente sempre falava que o comportamento é controlado pelas consequências, o controle é muito importante, nós controlamos e somos controlados, mas a questão aqui era, e se eu não puder controlar o meu ambiente, como que isso pode me influenciar? E tinha ainda a sugestão na época de que o desamparo era um modelo animal de depressão. Tá? Então, esses 3 aspectos acho que me mobilizaram para sair a carta do desamparo. Para quem não conhece, tem água na fotografia aí? Tem. Só pegar que eu vou falando com a boca seca. Bom, alguém aqui nunca entrou no laboratório animal? Levante a mão, quem nunca viu um rato no laboratório? Opa, todo mundo já viu? Coisa boa. Então, não vou sair para muitos detalhes. Talvez podemos já terminar e começar a discussão. Então é o seguinte. Bom, com controle aversivo, alguém aqui já não trabalhou com controle aversivo? É mais provável, tem mais gente que nunca mexeu diretamente com controle aversivo, né? Tá. Bom, então, vocês sabem que quando a gente leva para o laboratório questões sobre controle aversivo, algumas pessoas dizem, é muito aversivo trabalhar com controle aversivo, né? E de fato é uma área bastante difícil, porque é uma situação em que a gente precisa impingir desconforto, sofrimento para outro ser. Mesmo que esse ser seja um rato, ninguém gosta de ser a fonte de sofrimento para o outro ser, né? Mas como na vida sofrimento, desconforto existe, se a gente não analisar esse tipo de relação, a gente não vai entender esse lado do que significa a interação do organismo com o ambiente que envolve esses eventos. Como é que a gente faz isso no laboratório? Frequentemente, o estímulo aversivo que a gente usa é o choque elétrico. É um choque bastante fraquinho, né? Quer dizer que não é um choque que não produz nenhum dano no indivíduo. Ele tem uma intensidade suficiente para ser desconfortável, desagradável a ponto do indivíduo tentar fazer alguma coisa para eliminar aquele choque. Senão ele não é aversivo. Essa é a própria definição do aversivo, né? Controlar alguma resposta que o inimigo. Então, no geral, as caixas experimentais, aqui tem exemplo de 2 caixas, elas têm uns pisos são barras de metal, né, espaçadas entre si. Esse piso está conectado a uma fonte de choque que de tempos em tempos pode liberar choque numa intensidade de 1 mA. Tá? Um detalhe importante é que, pela natureza desse choque, o animal, para recebê-lo, ele tem que pisar pelo menos em 2 dessas barrinhas do piso. Se ele pisar em apenas uma, ele não recebe choque. Isso é uma questão técnica, mas que às vezes dá consequências nas pesquisas que a gente faz aqui. Bom, quando a gente faz uma contingência de fuga, estabelece uma contingência de fuga, uma contingência de reforçamento negativo, qual que é a contingência que a gente cria? A gente apresenta o choque elétrico, né, pelo piso. Se o animal emitir uma determinada resposta que previamente a gente selecionou, ele desliga o choque. Então a gente estabelece uma relação do indivíduo fazer algo que elimina uma condição de vida que está sendo aversiva, né? Aqui nós temos 2 exemplos de resposta de fuga. Isso aqui é colocar o focinho num orifício da parede, e esse aqui é saltar de um compartimento ao outro da caixa. Para quem não conhece essa caixa, não dá para ver. Aqui no meio tem uma parede de acrílico que divide essa caixa em 2 compartimentos. Ela tem mais ou menos 20 centímetros de profundidade aqui, e tem como se fosse uma janelinha só aberta. Então o rato ele salta de um lado para o outro. E aqui também tem 2 barrinhas na base dessa janelinha, porque senão ele sentava ali na janelinha, ficava de cavalinho e nunca mais saía, né? No começo eu não tinha essas 2 barrinhas. Primeiro dia que eu deixei o rato, sentou ali e nunca mais saiu. Então, se eu quero que ele pule de um lado para o outro, eu preciso criar condições para que ele tenha motivos para ir para o outro lado, não ficar pendurado aqui na janela, tá? Bom, então, animais normais, digamos assim, né, que não tem nenhum tipo de manipulação especial e tal, o que a gente observa? Quando o choque vem, ele pula, faz uma série de coisas, até que ele passa para o outro lado, tá?
desliga o choque. Está desse lado aqui, o choque começa, ele faz alguma coisa, a hora que ele passa para o outro lado, desliga o choque. E a gente vai medindo esse tempo, a gente chama de latência da resposta de fuga, é o tempo desde o choque começar a ser desligado. Então aqui eu tenho medido o tempo de latência, à medida que vocês vão ver em vários momentos que eu vou apresentar. E aqui, está ficando fraca minha luzinha. E aqui a gente tem as apresentações sucessivas do choque, que a gente agrupa em blocos de 5, a gente chama de blocos de 5 tentativas, e a gente vai medindo como que altera essa latência dele. Então imagina, um animal logo no começo, ele demora muito tempo, porque ele faz várias coisas que, né, ainda não foram selecionadas, e eventualmente o choque desliga. Na medida que isso vai se tornando mais repetitivo, ele vai emitindo aquela resposta que de fato é consequenciada pelo choque cada vez mais rapidamente. Então, essa curva aqui é uma curva típica de fuga, de aprendizagem de fuga. Ele responde cada vez mais rapidamente frente ao estímulo aversivo. Tá? Bom, aqui eu estaria medindo o tempo que ele demora para colocar o focinho no buraco da parede, aqui o tempo que ele demora para ir de um compartimento ao outro. Tudo isso medido automaticamente, para que não tenha latência do experimentador também interferindo e coisas assim. Bom, o que consiste o desamparo aprendido? Ele envolve uma fase de tratamento no qual a gente tem 3 grupos. E vocês, em função desses 3 grupos, vocês vão entender qual que é a questão experimental que está por trás desses estudos. Os 3 animais, então, né, tem 3 animais, cada um componente de um grupo. Então, em caixas semelhantes, aqui eu dei como exemplo caixa que tem um orifício na parede, e só 2 deles são expostos a choque. Tá? O terceiro está lá na caixa, bonitinho, tá, mas não recebe choque. Porém, quando o choque começa ao mesmo tempo que os 2, só esse primeiro aqui é que se ele colocar o focinho na parede, ele desliga o choque. Então, eu tenho uma contingência de fuga para ele. Esse segundo, nada que ele faça desliga o choque, mas quando desliga o choque desse aqui, desliga também para ele. Então, ele fica exposto à mesma duração, intensidade, distribuição dos choques, mas ele não tem controle sobre o choque. Quem está chamando de controle aqui? É, de fato, a alteração do ambiente ser dependente de alguma coisa que ele faça. Aqui, ele está à mercê do parceiro dele. Ele tem que rezar para que o outro coloque logo o focinho no buraco da parede para ele poder se livrar do choque. Tá? Então, veja bem, esse treinamento experimental ele tem assim, uma elegância, até onde eu vejo, de expor. Para a gente poder fazer várias perguntas aqui que podem ter consequências interessantes mais para frente. Será que os efeitos que posteriormente vão ser analisados são decorrentes simplesmente do indivíduo passar por situações aversivas? Se a gente transpuser isso para a nossa vida, será que a gente tem uma história com aversividade, muita intenção? Isso em si é suficiente para modificar meu comportamento de alguma forma? Outra pergunta, será que o crítico mesmo, mais do que a aversividade, é a incontrolabilidade sobre esses eventos aversivos? Então, se for a aversividade, a variável crítica, a gente vai ter que futuramente esses 2 animais vão ter que ter efeitos semelhantes entre si, porque eles são expostos à mesma aversividade, né, a mesma quantidade de choque, etc. Porém, se o mais crítico, né, se a história de vida for o quadro indivíduo não poder controlar o seu ambiente aversivo, esse animal aqui vai ter que ter um desempenho diferente dele. E esse aqui é o animal ingênuo, né, que não passa por nada, que vai dar um referencial, digamos, de normalidade para os outros 2. Tá? Bom, então a gente tem uma sessão, geralmente são 60 choques, dura mais ou menos 1 hora, que o intervalo de um choque do outro é perto de 1 minuto, e o choque não tem duração maior do que 10 segundos. Se ele não emitir a resposta de fuga, o choque é desligado automaticamente. Bom, passa 24 horas, a gente volta para o biotério, fica lá quietinho, dormindo numa boa. No dia seguinte é colocado nessa outra caixa. E aí a gente coloca uma nova contingência de fuga. Tá? Vocês já viram que animais normais têm aquela curva de fuga. O que a gente tem de resultado aqui em relação àquela tríade? A gente tem que tanto os animais que não receberam choque, como tiveram controle sobre o choque, eles não diferem praticamente entre si. Os 2 grupos aprendem de uma maneira muito semelhante no futuro a lidar com novas situações aversivas da sua vida. Mas aqueles que tiveram uma história de incontrolabilidade, ou não aprendem, ou têm assim, desempenhos muito irregulares frente a nova contingência e também com um padrão de não aprendizagem. Eventualmente até aprende, mas com latências muito longas. Tá? Então, essa diferença
diferença que vocês disseram desse grupo, que é o incontrolável, em relação aos demais, e aqui também, é essa diferença que é chamada o efeito de desamparo aprendido. Tudo bem? Bom, pelo menos nessa época era assim que as coisas eram tratadas. Depois a gente vai falar que hoje em dia tem umas mudançazinhas que a gente está vendo aí no 19. Mas nessa década, aí, quando eu fiz o meu mestrado, eu defendi em 78, né, o livro do Seligman, que é assim, o autor mais conhecido, que tinha saído em 75. Então era uma coisa muito nova, não tinha ninguém no Brasil que trabalhasse com isso. Eu estava começando, assim, né, meio tateando nessa área. O que eu vi também nessa época é que depois que tinha sido demonstrado que realmente era a incontrolabilidade, que era a variável crítica, algumas vezes os estudos eram feitos apenas com dois grupos. Um exposto a choque incontrolável, nesse caso geralmente uma duração de 10 segundos, e um grupo não exposto a choques. Criava essa história de vida. Então veja bem, nós estamos analisando o efeito de uma história do sujeito, como é que, tendo tal história, hoje ele lida com algumas situações. E era analisado, então, como ele lidava com essa situação. E o efeito é o mesmo, só com dois grupos, tá? Como já tinha sido demonstrado que não era o choque em si, mas a incontrolabilidade, eventualmente para poupar animais, por questões éticas, por questões práticas, utilizados só dois grupos. Bom, então, o que se define, geralmente, do desamparo é isso. Quer dizer, eu estou trabalhando no nível de aprendizagem, como é que o indivíduo lida com o seu ambiente, se ele tem uma história, né, de exposição a eventos aversivos incontroláveis. Bom, então é uma área de estudo que vê bem o efeito da história do sujeito. Se ele falar isso é história de vida e tal, é um tipo de história específica que pode estar interferindo nele. E aquele efeito de não aprendizagem supostamente poderia ser um modelo animal de depressão. Bom, em 82 eu terminei meu doutorado e imediatamente eu fui contratada, eu estava na Unicamp, no meio do pessoal de fisiologia, e surgiu uma possibilidade de ir para o departamento de farmacologia. Então, fui contratada na Faculdade de Ciências Médicas, da Unicamp, no departamento de farmacologia. E, fazendo a farmacologia, eu tinha que começar a mexer com algumas coisas farmacológicas, né? Mas, obviamente, eu não queria abrir mão toda a minha formação, porque eu continuava com uma visão de mundo, aquela que eu aprendi lá atrás, monista, parará, comportamento com interação. E lá eu comecei a descobrir outros aspectos, né, que não eram incompatíveis com essa visão de mundo, né? E foi quando eu comecei a ter essa perspectiva de análise biocomportamental. No que consiste? Bom, seria eu ter toda aquela perspectiva da interação do ambiente, mas lembrando que é um organismo que funciona, que se comporta, e de vez em quando olhando, mexendo, manipulando variáveis do organismo para isso. Então veja bem, muitas pessoas que criticam, temem, que têm certas restrições com a análise biocomportamental de determinados comportamentos, elas falam, isso seria uma volta ao modelo médico, que é internalista, que já no passado houve, ou da psicologia cognitiva, que vai lançar a mão de processos inferidos, né, processos que não estão sendo diretamente observados. Então, a análise biocomportamental não está sendo, pelo menos da forma como a gente trabalha, como eu entendo, como a gente vem trabalhando aqui no nosso grupo, não é nessa perspectiva, mas pelo contrário. Quer dizer, nós temos a filosofia do behaviorismo radical que nos norteia, existem os dados experimentais das neurociências que nos auxiliam, que nos ajudam, que nos esclarecem sobre várias coisas. Então, muitas vezes a gente usa dados experimentais das ciências biológicas, independentes até da análise do comportamento, e isso nos soma para poder entender o comportamento. Eu vou estar ilustrando para vocês como isso aí poderia ser feito. Por exemplo, nessa época eu estava lá no Unicamp, a Eneida Greff foi a minha primeira mestranda, e ela trabalhou com algumas drogas, eu trouxe só um pequeno exemplo aqui do que ela fez. E a imipramina naquela época, década de 90, ainda era um antidepressivo bastante considerado, né? Assim, bastante utilizado na clínica. Entendeu? Quando ficar com vocês me avisam, tá? Que às vezes eu não percebo. Bom, então ela resolveu investigar o efeito da imipramina como antidepressivo, se é que esse é mesmo modelo animal de depressão. Talvez se eu tratasse os animais com drogas antidepressivas, o desamparo aprendido deveria desaparecer. Então aqui é um pequeno exemplo. O trabalho dela usou imipramina, 1 miligrama por quilo,
ela utilizou a administração crônica e aguda. O que é o crônico e o agudo? Então tinha aquela primeira fase do experimento, fazia o tratamento, ou seja, uma história de agressividade, incontrolável e tal. Aí depois, por 4 dias sucessivos, os animais recebiam 2 injeções por dia. Tá? No caso desse grupo, todas as injeções eram de mipramina. Então eles receberam 8 injeções de mipramina, de 1 miligrama cada. E nesse grupo eles receberam 7 injeções de salina e só a última de mipramina. Então foi o mesmo número de picadas, injeção tal, mas a droga foi administrada uma única vez nesse grupo. E aí, então, nesse dia da última dose, eles eram testados naquela caixa de saltar, do teste de fuga. Tá? Então, ó, esse grupo recebeu só salina, em todas as administrações, que é o grupo que a gente vai ter uma medida se a droga, de fato, tem algum efeito ou não. Então, veja que ela replicou mais uma vez, que a gente replicou assim, muitas vezes, o desamparo, então esse aqui é o grupo incontrolável, esse aqui não recebeu choque, dentro daquele delineamento de 2 grupos, e mipramina crônica e aguda, as duas produziram praticamente um desaparecimento do desamparo. O que eu acho bonito nesses dados aqui? Tem que achar bonito, né? Eu estou junto, né, fazendo isso aqui. Mas olha, é uma coisa que eu acho para a gente, psicólogo, é muito interessante. Vejam que a imipramina, para o sujeito que não tem uma história prévia, esse grupo aqui, o grupo N, que é o que não recebeu choque, ele não tinha nunca na vida recebido choque. Então aquele, né, talanteiro, passando a vida tudo muito bem, muito bom e tal, e de repente, só mais que ele recebeu foram umas injeçõezinhas e é colocado naquela situação de fuga. A droga não altera o comportamento desses animais. Tá? O padrão deles, embora tenha alguns pequenos picos, assim, mas aqui são diferenças que estatisticamente não são significantes, são muito parecidas com um animal que tinha só recebido salina. Agora, a droga mais a história de vida, aí ela tem um efeito. Então ela não tem um efeito por si, não é um agente químico que foi colocado no organismo, transformou aquele organismo e o deixou, assim, digamos, uma sensibilidade diferenciada às contingências. Na realidade, o que essa droga fez foi alterar, o que a gente não sabe, os mecanismos pelos quais acontece ainda não são conhecidos, mas assim como na clínica se observava que a mipramina produzia uma reversão, uma diminuição dos sintomas depressivos, também com os animais a gente via que o desamparo praticamente desaparecia. Quer dizer, estatisticamente esses 2 grupos são completamente iguais. Isso para mim também tem uma importância, quer dizer, na perspectiva biocomportamental, porque se é o organismo que se comporta, se é o organismo que interage com o ambiente, essa interação que a gente chama de comportamento, é óbvio que na hora que o organismo interage com o ambiente e produz alguma consequência ou tem um estímulo antecedente, mudanças são processadas naquele organismo. Na hora que o estímulo só esse não sei produzir alguma mudança no indivíduo, certo? Agora, são eventos internos, nós não estamos analisando. Então, metodologicamente, a gente tem que analisar com antecedente, resposta e consequente. Né? É o nosso módulo básico de analisar o comportamento do ponto de vista operante, pelo menos. Mas, é claro que, dado esse antecedente, algumas mudanças se processam no organismo, a hora que ele responde tem aquela consequência, também isso produz mudança, tanto que na próxima vez a probabilidade daquela resposta pode ser maior ou menor, a depender da consequência que for. Tá? A hora que a gente começa a lidar com droga, com vários estudos assim, de neurofisiologia, por exemplo, que mexe com lesão cerebral, que mexe com qualquer alteração das estruturas, a gente está entrando nesse nível dos comportamentos encobertos, porque essas mudanças internas nada mais são do que comportamentos encobertos, que são função daquelas contingências que está manipulando. Tá? Então, acho que essa é a diferença da nossa perspectiva biocomportamental, que não é a perspectiva mais usual que se tinha antes, naquela perspectiva médica. A causa não é a alteração neuroquímica. A alteração neuroquímica é uma etapa, é um elo da cadeia comportamental, tá? Que pode, via fármacos, eu estar modificando isso daí, e isso, a cadeia que eu observo posteriormente, vai ser um pouco modificada, mas eu não estou colocando a causa dentro do organismo, tá? Mas estou vendo que as contingências mudam coisas dentro do organismo e via fármacos essas coisas podem ser revertidas. Esse outro trabalho